Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Petrônio Gama, mais uma vez, aula de Biologia, e a aula hoje é sobre o DNA e a sua aplicação. Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA, vamos recordar um pouquinho daquilo do DNA da última aula sobre ácidos nucleicos e nós vamos entender aqui como é que acontece o processo, principalmente de duplicação do DNA, tá certo? Então, o DNA, como eu já tinha falado para vocês, é uma molécula que tem dupla fita e nós temos essas duplas fitas ligadas uma à outra através de bases nitrogenadas. Então, aqui eu estou com um esquemazinho apenas para representar para vocês a dupla fita. A dupla fita, lembre-se que ela é formada por nucleotídeos. E os nucleotídeos vão se juntando, se unindo para formar a fita do DNA. Então, aqui eu tenho o ácido fosfórico, aqui eu tenho a nossa pentose, o nosso açúcar, e aqui eu tenho a base nitrogenada, ok? Então, fósforo, pentose, base nitrogenada, meu nucleotídeo. Um nucleotídeo vai se ligando com outro nucleotídeo através de ligações aqui de fosfodiéster entre um nucleotídeo e outro, porque eu estou ligando um carbono de uma pentose, o carbono do açúcar, com o ácido fosfórico do nucleotídeo seguinte. Então, a gente vai tendo essas ligações. Cada ligação aqui entre bases, adenina com timina, ou seja, Aguinaldo Timóteo, né? E campina grande, citosina, guanina. As letrinhas apenas para a gente lembrar, tá certo? Aqui tia Ana, porque acho que todo mundo já teve uma tia na vida chamada Ana. E Gal Costa, tá bom? Então, essas bases sempre vão se ligar assim. Adenina com timina, timina com adenina. Citosina com guanina, guanina com citosina. Além disso, essas ligações aqui, eu já falei na última aula, é por pontes de hidrogênio. Percebam que entre a adenina e a timina eu tenho duas ligações, duas pontes de hidrogênio. E entre citosina e guanina eu tenho 3 pontes de hidrogênio, tá certo? Então sempre a ligação entre citosina e guanina a gente vai ter 3 pontos de hidrogênio. E entre adenina e timina, ou timina e adenina, sempre 2. Seja Aguinaldo Timóteo ou tia Ana são 2. Campina Grande e Gal Costa, 3, ok? Vamos imaginar aqui que essa aqui é a minha fita de DNA, tá certo? E aqui seja o ápice dela, seja a ponta dela, a extremidade da nossa fita do DNA. O DNA que está sendo formado, está lá no núcleo, certo? Formando a nossa cromatina, que é onde tem a informação genética. Então, esse DNA na sua extremidade, esse carbono, aliás, os carbonos que fazem parte da pentose, a gente tem uma numeração deles. Aqui eu tenho o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, aqui o carbono 4. Professor, cadê o carbono quinto? O carbono quinto ele está aqui, tá certo? E ele se liga com o ácido fosfórico. Nessa ligação aqui eu ainda tenho o quinto elemento, o quinto carbono que está fazendo a ligação com o ácido fosfórico. Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Porque nessa extremidade de cá, nesse ponto final aqui, nessa última extremidade, esse carbono que está aqui é um carbono, o carbono 5, ele é o carbono que está numa extremidade chamada 5' ou seja, é o carbono que está mais disponível para futuras ligações com ácido fosfórico, tá certo? Então, o carbono 5, e a gente chama essa extremidade de extremidade 5'. Se eu fosse aqui descendo, se aqui fosse meu último nucleotídeo do DNA, eu iria ver que eu teria aqui o quê? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5 aqui. O C5 aqui na história. E esse carbono 3, perceberam que essa ligação está sempre vindo do carbono 3 para o ácido fosfórico. Carbono 3 para o ácido fosfórico. Então, esse carbono 3 aqui é o carbono 3 que está livre para se unir a um próximo nucleotídeo, caso ele fosse fazer isso. Então, essa é a minha extremidade 3'. Extremidade 5', 3'.
Eu estou falando disso que a gente vai ver que a nossa duplicação DNA, ou a replicação DNA, ela segue um sentido nessas extremidades, tá certo? Olha para o lado de lá, olha para a fita 2. A minha fita que está complementando essa minha fita inicial, o oxigênio daqui está todo voltado para cima, o oxigênio daqui está todo voltado para baixo. Estão percebendo? É como se eu tivesse colocado um espelho aqui e estivesse olhando isso invertidamente. Então, quando eu faço isso, eu estou percebendo que essa extremidade aqui quer complementar, essa fita quer complementar essa, eu tenho aqui o carbono 3' disponível. E aqui no final eu vou ter o meu carbono 5' disponível. Tá? Então, eu tenho 5', 3', uma fita de DNA. No lado, na minha fita complementar, ela é tão complementar que até o sentido dela vai ser invertido. Sentido 3', 5'. Entendido até aí, pessoal? Então vamos seguindo. Eu vou agora começar o processo de replicação do DNA. Replicação é a mesma coisa que duplicação. Eu vou duplicar o meu DNA. Isso está acontecendo quando? Essa duplicação do DNA vai acontecer durante o ciclo celular, quando a célula for se preparar para acontecer o processo de divisão celular. Divisão celular a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Mas de início a gente sabe que algumas células estão fazendo esse processo de divisão celular o tempo inteiro. Então elas precisam fazer a duplicação do DNA para que toda a informação genética contida nessa célula seja subdividida e cada uma das células geradas contém a mesma quantidade de informação. E esse processo de duplicação do DNA, eu vou precisar da ajuda de enzimas, tá certo? Então, adenina, timina, citosina, guanina. Do outro lado, Aguinaldo Timóteo, tia Ana, Campina Grande e Gal Costa. Essa é minha fita de DNA. Eu vou precisar fazer agora a replicação dela. Para eu fazer a replicação dela, eu preciso primeiramente fazer com que essas ligações de pontes de hidrogênio sejam quebradas. Eu preciso separar essa fita, eu preciso fazer com que essa fita ela se abra. E para que isso aconteça, eu vou precisar da ajuda de uma primeira enzima. E essa primeira enzima que vai estar me ajudando aqui, chama-se helicase. A helicase vai simplesmente abrir a minha fita de DNA, tá? Mas por que ela vai fazer isso? Para que eu comece a fazer o processo de duplicação dessa fita de DNA. E essa fita de DNA, agora, já que ela está aberta, ela vai ter a ajuda, ela vai ter a participação de uma outra enzima, que é a DNA polimerase. E essa DNA polimerase, ela vai entrar aqui para começar a adicionar os novos nucleotídeos para começar a construir a nova fita de DNA. Portanto, essa replicação parte da minha fita de DNA, que cada uma delas vai servir como molde para a construção de uma fita nova. Essa DNA polimerase vai adicionando o nucleotídeo de acordo com a fita que ela tinha aqui. Então, se eu tinha adenina aqui, então desse lado eu vou ter timina. Se eu tinha timina, adenina, e assim sucessivamente. Mas essa DNA polimerase, ela vai num sentido. Ela vai no sentido 5', 3'. Se ela vai no sentido 5', 3', então significa dizer que ela vai utilizar, primeiramente, aquela fita do DNA que seja 3', 5'. Não entendi, professor, repete. Olha só, a DNA polimerase obedece o sentido 5', 3'. Se essa aqui é a minha fita 5', 3',
e essa aqui é a 3 linhas, 5 linhas, se ela vem nesse sentido 5 linhas, 3 linhas, ou seja, ela vai utilizar essa daqui como molde para ir adicionando nucleotídeos e formando a fita 5 linhas, 3 linhas. Ok? Então, pessoal, que a gente viu até agora, né? A helicase vem, quebra as pontes de hidrogênio, a DNA polimerase vai entrar em ação, a DNA polimerase vai adicionar nucleotídeos no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, eu vou ter a minha fita molde aqui, tá? Adenina, timina, citosina, guanina. E agora, nesse exato momento, a partir do momento que isso vai acontecendo, eu vou tendo aqui a formação da nova fita complementar. Diana, Campina Grande, Gal Costa. E aqui está a minha outra fita. Essa outra fita aqui. Lembrar que aqui é a 3 linhas, 5 linhas. A DNA polimerase começou 5 linhas, 3 linhas. E essa outra fita, o que foi que aconteceu? A DNA polimerase, ela tem um sentido. Ela vai fazer toda uma fita inicialmente, a fita no sentido 5 linhas, 3 linhas, enquanto a minha outra fita, ela vai receber inicialmente, deixa eu colocar em outra cor aqui, ela vai receber inicialmente a presença de um primer de RNA, que vai ser um sinalizador para que quando ela terminar esse sentido, ela retorne e comece a fazer a leitura da fita seguinte, tá? Então eu vou ter um sinalizador que é um primer. E esse trecho aqui de nucleotídeo que está em aberto é aquilo que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Quem é esse Okazaki? Um japonês que fez um negócio assim, massa, show de bola, e resolveram batizar aqui o fragmento com o nome dele, ok? Não se preocupa com isso, se preocupa somente em entender que esse trecho aqui começou a ser lido pela DNA polimerase, e o que é que ela vai fazer, ó? Quando ela tiver o primer, ela vai dar a voltinha dela, depois ela vai voltar para poder ler somente esse trecho que ficou encoberto. Portanto, no sentido 5 linhas, 3 linhas, a DNA polimerase ela é contínua. Mas no sentido da outra fita, ela não é, porque ela vai parar, vai dar uma voltinha, vai continuar, até que depois ela volta para fazer aquele trecho que ficou interrompido por causa da presença do primer. Então, essa leitura, essa replicação, ela é semi-contínua. Olha as duas informações que eu estou dando para você. Anota aí, tá bom? No seu caderno. Uma, que essa replicação do DNA é uma replicação que a gente chama de semi-conservativa. Mas por que ela é semi-conservativa? Porque da minha fita original inicial, eu vou ter a replicação dela em duas novas fitas, na qual eu vou manter uma das fitas molde e uma nova fita que foi formada. Ou seja, ela conserva uma das fitas no fragmento de DNA replicado. Por isso que é chamado de semi-conservativo. Já no sentido de leitura, de replicação do DNA, a nossa DNA polimerase ela faz o trabalho de forma semi-contínua, fazendo o processo através de leitura dos fragmentos de Okazaki primeiro e depois é que ela retorna para poder fazer a do primer do RNA. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender bem? Será? Vamos ver. Vamos fazer uma questãozinha para a gente poder ver se a gente conseguiu compreender, tá bom? Então, pessoal, questãozinha aí para ver se a gente consegue compreender tudo que foi falado, tá bom? Tem essa charge da Mafalda que é bem interessante, olha só. Ele pergunta, Mafalda, às vezes me pergunta, qual é o sentido da vida? E ela diz, é na direção 5 linhas, 3 linhas, Felipe.
Porque no ano de 2003 foram comemorar 50 anos da descoberta da estrutura tridimensional do DNA. Com relação a essas características, as características dessa molécula, ao papel que ela desempenha nos seres vivos e aos processos que se encontram envolvidos, é correto afirmar o quê? Então aqui a gente vai ter algumas afirmativas que a gente vai dizer que está correto ou não esteja correto, ok, pessoal? O DNA ele é formado por duas fileiras de nucleotídeos torcidas juntas em forma de hélice? Tenho certeza como você vai dizer que sim, e está correto. Em sua composição é possível encontrar 4 bases nitrogenadas diferentes: adenina, citosina, aminoácido e proteína. Não é não. Adenina, tem que lembrar do Agnaldo Timóteo, né? E citosina de Campina Grande. Então, adenina, citosina tá beleza, mas aminoácido e proteína não. Então, essa daí eu não vou marcar. Ela tem a capacidade de se autoduplicar? Com certeza. A gente acabou de ver uma aula onde o DNA está se autoduplicando, está se replicando, está fazendo o processo de duplicação de toda a sua molécula, tá bom? Nela está contida a informação genética necessária para a formação de organismo? Sim, está toda a informação genética. A mensagem nela contida pode ser transcrita para uma outra molécula denominada RNA? Sim. Nós vamos ver que de um pedaço do DNA eu vou poder vou poder fazer uma leitura só de um trecho e a gente vai fazer a transcrição dele, que vai ser as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Não perca a próxima aula. Nos organismos procariontes, ou seja, nas bactérias, ela fica estocada dentro do núcleo das células. Organismos procariontes, pessoal, são as bactérias, as cianobactérias, elas não têm núcleo individualizado. Portanto, essa alternativa eu não posso marcar. Em alguns organismos primitivos, ela apresenta apenas uma fileira de nucleotídeos. O DNA já foi visto que em alguns organismos, como por exemplo o vírus, pode-se ter apenas o DNA em uma única fita. Portanto, essa daí eu também devo marcar. Ok? Pessoal, mais informações, outras aulas, você acessa nosso site colégiointerativo.com.br e aqui nessa nossa aula você curte, compartilha, comenta e eu quero ver o seu comentário, tá bom? Bons estudos!